Agora a gente vai ter uma palestra muito legal com o Santander. Eu vou apresentar ele já já, mas antes disso, eu vou pedir que rodem um vídeo muito legal que vai contextualizar esse bate-papo que nós vamos ter. O banco tem vários negócios. A gente ajuda os clientes com investimentos, a gente tem toda a parte de contas, pagamentos. A minha missão é ajudar todas essas áreas de negócios a trazerem os seus dados para um ambiente analítico e, a partir desse ambiente analítico, gerar insights para que os negócios tomem decisões para ajudarem os nossos clientes a prosperar. Antes da gente ter o Databricks aqui como plataforma, a vida dos nossos usuários era bastante difícil. Cada uma das áreas de negócio tinha o seu silo de dados. A gente não conseguia usar esses dados de maneira cross no banco. O Databricks Intelligence Platform ajudou a gente a democratizar o uso de dados dentro do banco. Então hoje a gente tem uma plataforma unificada, onde a gente tem todos os negócios, processos e pessoas trabalhando num único ambiente, usando o Unity Catalog, que é uma ferramenta que a gente usa para governar os nossos dados. Um usuário pode pedir acesso a uma informação de outro silo e isso facilmente é acessível para outra área. De maneira super fácil, rápida e que gera valor na ponta para o nosso cliente. A gente consegue acelerar muito o nosso time to market. Aqui no Santander, hoje a gente tem mais de 4.000 usuários na plataforma de dados. Antes da gente ter a plataforma, a gente levava 71 dias para fazer uma ingestão de dados e hoje a gente leva algumas horas. E na parte de Machine Learning, hoje a gente leva 50% menos de tempo para poder experimentar e servir os modelos. No ambiente tão competitivo que a gente está vivendo na nossa indústria, não tem mais espaço para empresas que não tomam decisões baseadas em dados e inteligência artificial. Com a Databricks, a gente torna o Santander mais competitivo, ajudando as pessoas e os negócios a prosperarem. Uma salva de palmas para o Santander. Gostei muito. Antes do Databricks, a nossa vida era muito difícil. Agora é uma vida um pouquinho mais fácil, a gente está muito contente com essa parceria. Alguns dados antes de chamar o Narese e o João, que ambos são um Head de Data Analytics e o outro líder de governança e data visualização. O Santander hoje é top 20 clientes globais da Databricks em serviços financeiros. O maior ambiente de Hadoop do Brasil que foi migrado para Databricks. 4.000 usuários conectados no Databricks constantemente, mais de 2.000 pessoas treinadas nos últimos 12 meses e quase 300 pessoas certificadas em Databricks. Por isso, convido Narese e João para o palco com uma salva de palmas a eles, que vão explorar um pouquinho mais desse case. Valeu. Bom dia, pessoal. Para a gente começar aqui hoje, e dar uma aquecida, eu queria pedir para o meu time e o time do Santander, que participou do processo de migração do nosso ambiente on-premise Big Data para a cloud, para ficar de pé. A galera aqui. Salva de palmas para essa galera, pessoal, porque semana passada a gente desligou 100% do nosso ambiente Big Data on-premise. Cara, agora a gente vai muito mais rápido, cara, muito mais forte na transformação do Santander. E aqui, então, como o Flávio falou, eu sou responsável pelo time de engenharia de dados IA. E o objetivo do meu time é habilitar as áreas de negócios com capacidades de dados IA para servirem aos nossos clientes, para que eles possam gerar valor, né? E a gente faz isso com muita automação e muito autosserviço. Fala pessoal, bom dia. Baita orgulho estar apresentando para essa comunidade incrível, representando esse time foda que acabamos de aplaudir. Sou líder de Data Experience, o nome ele apesar de ser intuitivo, meu principal objetivo aqui, junto com o Narese, é proporcionar uma jornada fluida e sem atritos no consumo e na produção de dados. Então, parece simples, mas ela é constituída de governança, gerenciamento, confiabilidade no dado e também na ponta final com consumo, seja ele analítico ou exploratório. Vamos abordar um pouco disso na sequência. A gente vai apresentar para vocês aqui um case que usa o Gini, tá? Esse case foi construído junto com o time de finanças do banco. E da mesma forma que o Moisés estava falando aqui
de que a gente tem perguntas sobre esses dados e que tem muitas dores nesse processo, né, a gente criou uma iniciativa que a gente chamou de Talk to Your Data, que é o título da nossa apresentação aqui, com o objetivo de habilitar essa capacidade e fazer com que todos os nossos negócios consigam se autosservir, né, e gerarem insights aí de maneira muito mais fácil, né, usando o poder de IA generativa. A nossa agenda aqui hoje, a gente vai dar um overview aqui do Santander, depois a gente vai falar um pouquinho da nossa jornada de transformação, né, junto com a Databricks, e depois o João vai contar para vocês um pouco o problema que a gente queria resolver e qual que é a solução que a gente adotou aqui com o Databricks. Então, o Santander, ele é uma empresa que tem um alcance global, né? A gente tem 176 milhões de clientes, né, no mundo, somos 204 mil colaboradores, estamos presentes aí em 14 países, diversos continentes, e isso tudo está suportado, né, falando um pouquinho de resultado e sobre que base isso está construída, né, a gente tem 1,8 trilhões de euros de ativos, tá, no grupo como um todo, e a gente gerou um resultado no último semestre de 6,8 bilhões de euros. Tá? Então, empresa super sólida. E a gente começa a falar aqui de plataformas globais e 3 grandes hubs de desenvolvimento de sistemas. Um hub que fica na Espanha, e o objetivo é atender Europa e Ásia. Um hub que fica no México, com o objetivo de atender a América Central e a América do Norte. E um hub que fica no Brasil, né, com o objetivo de atender a toda a América Latina, a América do Sul. Quando a gente olha para o Brasil, na área de tecnologia, a gente tem 5,6 mil pessoas, 27 comunidades, 550 squads, né? Temos um NPS aí de 76 e 187 mil pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais. E quando a gente fala aqui dos grandes números da nossa plataforma, né, a gente builda 2.500 pipelines de dados todo mês. Né? A gente tem aproximadamente 20 mil jobs em produção, rodando todos os dias no nosso ambiente de dados. Temos 4.100 usuários ativos e 300 modelos de machine learning rodando em produção. Tudo isso dentro do Databricks. A gente saiu de um modelo onde cada caso de uso, né, acessava o dado, né, na sua origem, e tinha uma grande bagunça, problemas de governança, N, e a gente moveu para um modelo de governança federada, né, onde os domínios eles conseguem produzir os dados, catalogar, gestionar acessos, né, produzir os seus próprios pipelines, tanto de transformação e gestão de dados, quanto de machine learning. Né? E a gente consegue fazer tudo isso em modelo de autosserviço, né? Usando o Unity Catalog como a grande ferramenta aqui que nos ajuda a governar todo esse ecossistema. E falando aqui um pouco do que a gente já realizou. Né? A gente treinou aí mais de 4 mil pessoas, temos mais de 325 pessoas certificadas hoje. Aqui vou fazer um desafio aqui junto com o Flávio, para a gente conseguir atingir 500 certificações até o final desse ano. Né? A gente migra 100% do nosso ambiente on-premise, né, como eu comentei no começo aqui. A gente foi pioneiro na implementação do Unity Catalog, e ele nos ajudou muito a acelerar essa migração. Né? Temos 3 mil usuários aí do Assistant todos os meses, né? E agora a gente começa a fazer uso do Genie. Né? Alguns números aqui de lead time. Então, a gente sai de um lead time de produção e acesso a dados de 71 dias para algumas horas. E a parte de machine learning a gente reduz pela metade, né, o tempo que a gente demorava para servir um modelo com a plataforma. E agora o João vai comentar um pouquinho de como que o que a gente quis resolver aqui com o case. Boa, Rafa.
Eu acho que nós trouxemos aqui como problema, mas na verdade é mais que um problema, é um desafio simples, que é como que conseguimos prover soluções de Data Analytics que sejam de fácil, de rápida adoção pelos usuários, soluções na qual os usuários desperdicem mesmo menos tempo procurando a melhor informação e mais tempo tomando decisões. É tão simples quanto aumentar lucro e reduzir despesas, né? Eu acho que todo mundo aqui passa por isso. E toda essa fundação que o Nares apresentou, seja essa magnitude de aderência tecnológica e principalmente ter uma plataforma de dados baseada fortemente em governança federada, atribuir valor de negócio ao dado, que é o famoso produto de dado, é fundamental para encurtar essa jornada. A gente sabe que é uma jornada perene, de longo prazo, mas são os nossos pilares para a gente conseguir alcançar esse objetivo. Então, trazendo um pouquinho desta provocação, quem já imaginou se a gente tivesse todas as respostas que nós precisássemos a um clique? Trazendo um pouco aqui a provocação para o mercado financeiro. Quem nunca chegou de manhã, o executivo, o diretor, o seu líder direto questionou a atualização do qual segmento está performando melhor no último bimestre, no último trimestre, qual a melhor margem de lucro, e muitas vezes não tínhamos aquela resposta de prontidão. Então, o desafio que nós trouxemos aqui para o nosso dia a dia é como que a gente consegue prover essa experiência melhor. Nós chegarmos de manhã, abrimos a nossa máquina e conseguimos tomar decisões estratégicas sem que a gente mobilize, desperdice muito tempo, envolva diversas pessoas para chegar nessa decisão. Então, um pouco do desafio que nós adotamos com AI BI, com a Dini, que vocês vão ver aqui na sequência, é muito nessa linha. Mas sabemos também que a realidade ela acaba sendo um pouco distinta. Muitas vezes as informações estão em fontes distintas, perdemos muito tempo atualizando os relatórios, precisamos validar se estamos com a versão correta daquela base. Então, esse é o desafio que a gente vive. Aqui fizemos um recorte de finanças, de varejo, mas já temos cases implementados no Santander para compliance, para riscos, para canais. E o nosso intuito é lançar aqui a Dini, não estamos tratando como Dini, e fortemente estratégia de AI BI em setembro deste ano. Então, a gente enxerga muito valor e é justamente este tipo de problema que a gente resolve na prática. De uma maneira fácil, vocês vão ver qual que é o esforço que foi colocado para que a gente possa chegar num ótimo resultado. Então, entrando um pouco na solução, é justamente como que nós conseguimos trazer uma experiência conversacional para a mesa. Como que a gente consegue dar voz ao nosso dado. Então, aqui temos alguns exemplos de perguntas que fizemos em conjunto com o time de negócio. Obviamente que existem algumas premissas, tá? Conhecimento da base, catalogação, então, como eu trouxe, ter um fundamento forte em governança de dados é fundamental para que a gente possa exponenciar toda e qualquer solução baseada em IA. Então, na prática, é tão simples quanto, uma vez que eu crie uma sala contextualizada, com informações daquele negócio, nós conseguimos trazer essa experiência de conversar com o nosso dado, de acelerar a tomada de decisão ou gerar novos insights a partir de uma sala contextualizada, de uma sala voltada a determinado negócio. Então, é assim que com a Dini, com AI BI, a gente conseguiu acelerar essa adoção, essa solução, que muitas vezes trazia um risco operacional por eu ter muita manualidade no processo, por eu ter diversas versões do mesmo arquivo, de eu ter o conhecimento centralizado em uma pessoa. Então, aqui uma representação prática e clara de como que em pouco tempo a gente consegue trazer uma experiência, dar voz ao nosso dado e conseguimos tomar decisão, seja desde o nível executivo, de um nível C-level, a um nível operacional, para que a gente possa executar e tomar melhores decisões no nosso dia a dia. E não para por aí. Além de trazermos uma experiência conversacional, e se pudéssemos trazer essa experiência interativa para
análise de gráficos, geração de insights. Quem nunca sofreu com aquele dashboard que foi criado, onde temos aqui a dependência da interpretação, a gente pode ter uma interpretação dúbia a respeito de determinada informação que foi atualizada ou foi gerada. E se conseguíssemos também trazer essa experiência, essa dinâmica para uma visão de interação com dashboards e KPIs. Então, aqui no nosso exemplo, é justamente isso. Imagine eu como um executivo recebendo atualizações diárias de um dashboard, onde eu consiga interagir com aquele dashboard. Então, além do entendimento, eu consigo tomar novas decisões. Eu consiga gerar novos insights, gerar novas provocações. Então, através aqui do AI/BI, do Databricks Dashboards, a gente conseguiu impulsionar essa experiência, a gente conseguiu reduzir drasticamente a fricção que tínhamos ali, dependência de negócio com tecnologia, e empoderar o negócio a gerar novas soluções. Então, esse aqui é um exemplo clássico que a gente conseguiu abordar com o time de finanças. Acho que esse exemplo aqui ele é super replicável, pessoal. Quando a gente olha para o mercado, todas as empresas têm um balanço, têm uma demonstração de resultados. E se a gente colocasse esses dados, catalogasse esses dados dentro do nosso lake. As empresas de capital aberto, a maioria delas, ou na sua totalidade, eu não sei dizer isso, mas precisa fazer um reporte de resultado. E geralmente é o presidente da empresa que faz esse reporte de resultado. E geralmente as perguntas que são feitas sobre esses dados são as mesmas. E se a gente pudesse, ao invés de ter todo um aparato de preparação da reunião de resultados de uma empresa, a gente pudesse já pré-estabelecer as perguntas e entregar isso na mão do CEO. É isso que a gente quer fazer na evolução desse case aqui, e eu acho que é super replicável para o mercado. Perfeito, Rafa. Então, acho que, até complementando, acho que todo esse trabalho, esse case que foi realizado, ele saiu de uma dependência de um grupo de mais de 10 pessoas, onde tínhamos ali diversas manualidades no processo, onde tínhamos ali diversos riscos operacionais atrelados, a uma sala contextualizada que, a partir de que uma pessoa tem acesso, um grupo de pessoas tem acesso, a gente consegue reduzir, mitigar esses riscos e potencializar aqui a tomada de decisão do negócio. E aí vocês podem estar perguntando, Nares e João, mas como foi o processo de implementação desse case? Quantos pipelines de dados vocês tiveram que implementar? Quantos modelos vocês tiveram que colocar em produção? E é muito mais simples do que parece. Então, quando a gente olha para o passo a passo, eu vou trazer aqui todas as etapas, temos 4 grandes macroetapas. Sendo a primeira, o mapeamento das bases, e aqui nós podemos falar desde uma camada produtiva, uma tabela bronze, silver e gold, ou um dado de experimentação, voltado à experimentação. E a Genie, AI/BI, permite também, na minha sala contextualizada, eu fazer cargas de arquivos para que eu possa, acho que o time Databricks aqui até abordou, para que eu possa trazer mais contexto específico para uma determinada sala. Então, uma vez que eu realizei o mapeamento dessas bases, segunda etapa, de novo, reforçando, eu como entusiasta de Data Management vou reforçar muito isso, a catalogação daquela informação. Então, nós temos hoje no Santander muito forte aqui a governança de dados, mas a gente sabe que ainda existem muitos arquivos de fontes distintas na qual não temos a governança apropriada. Mas como que a gente preenche esse gap? Através do Assistant, a gente consegue realizar a catalogação daquela informação. Ou seja, eu consigo trazer contexto de negócio baseado no metadado e no dado daquela informação. Então, essa é uma etapa fundamental para aumentar a acurácia e a confiabilidade das nossas respostas. Por último, desenvolvimento da nossa Genie Room. Aqui chamamos de chatbot. É, de fato, criar a sala contextualizada com todas as tabelas na qual você possui acesso e que precisam estar dentro dessa sala, para que você possa interagir e publicar aquela sala ou aquele dashboard para uma experiência de interação e trazer toda essa experiência conversacional. E aqui, para o nosso case específico, se aprofundando, tivemos uma redução no tempo médio de cada analista de 4 horas para tomar uma decisão, para chegar a determinada resposta, para 30 segundos.
Então, imagine isso daqui multiplicado. Hoje, como a Alice mostrou, temos 35 data domains. Quantos cenários como esse nós não temos? Quanto tempo de um analista, de um executivo, hoje é disposto em atividades como essa? E, por último, desenvolvimento de dashboards. Como a gente trouxe, eu acho que um baita ganho que nós trouxemos aqui também é você conseguir trazer toda essa experiência, essa tomada de decisão iterativa em cima de um indicador, de um KPI, de um dashboard. Então, nós conseguimos aqui, através de todo esse processo, em 4 etapas, que, uma vez que tínhamos todas as bases mapeadas, ele levou 5 minutos. Então, imagina isso no dia a dia de toda uma operação. Né? Mais de 5.000 colaboradores nós temos em tecnologia. E, pessoal, toda essa transformação só acontece com processo, tecnologia e pessoas. Né? A gente acredita muito que quando a gente reduz o lead time, né, o tempo do usuário na jornada, isso tem um potencial, é um combustível para você aumentar a adoção. E é isso que a gente tem trabalhado diariamente no Santander, para reduzir o lead time da jornada, melhorar a experiência do cliente e fazer com que todo mundo entre na nossa plataforma de dados. É isso, pessoal. E quem quiser fazer parte dessa transformação, bora com a gente. Aqui, ó.